Agora, no segundo bloco do programa Seus Direitos, na TV Estadão, a coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolce, vai continuar analisando casos de leitores que tiveram problemas com o fornecimento de energia elétrica. O leitor Paulo Bernardi Júnior relata que há 30 anos, cada vez que há chuva, mesmo que seja de baixa intensidade, a região onde mora, perto do estado do Morumbi, fica horas sem energia elétrica. A Eletropaulo respondeu que a rede que abastece a casa do cliente passou por manutenção e o período que ficou sem energia está dentro dos padrões estabelecidos pela ANEEL. Mas o leitor diz que a rua continua no escuro e reclama que nunca é ressarcido dos prejuízos sofridos, já que ele usa a internet para trabalhar. Nesse caso, como que ele pode provar que ele teve prejuízo e tentar ser ressarcido? Não sei se há possibilidade. Olha, primeira coisa, se isso tem acontecido com frequência, não adianta só uma pessoa reclamar, acho que toda a região, ou então os moradores daquela localidade ou daquela rua devem se unir para fazer uma reclamação junto ao Ministério Público contra a concessionária de energia elétrica para que dê uma solução. Nos parece que casos como esse, não adianta dizer que é manutenção somente, se acontece com muita frequência numa chuva fraca. Portanto, alguma coisa está errada. Às vezes falta investimento, falta realmente ter uma estrutura maior para dar esse atendimento, isso tem que ser verificado. A outra coisa se ele teve prejuízos, depende da internet, depende de uma série de coisas para fazer o seu trabalho e ele tem como comprovar esses prejuízos, ele pode requerê-los na própria justiça. E aí o melhor caminho é o juizado especial civil, que é mais rápido, valores de 0 a 20 salários mínimos, não precisa de advogado, de 20 a 40 sim, e portanto o consumidor ele tem que reclamar para poder ter os direitos respeitados e uma solução também para o problema. E ele deve registrar a queixa também na ANEEL? Além da queixa que ele está fazendo na concessionária, convém também registrar na ANEEL, porque a ANEEL ela vai monitorar a quantidade de reclamações, não vai dar solução, mas o consumidor que não tem o problema resolvido pode sim até solicitar da ANEEL uma informação ou uma solução a respeito daquele problema, da concessionária, de que forma deve proceder. Mas de qualquer maneira, se é muito frequente, ele tem que se juntar e de forma coletiva tentar resolver o problema. Outro caso se refere à região do Bom Retiro. O leitor Alexandre Bisker diz que não aguenta mais as desculpas dadas sobre a falta de luz frequente nesse bairro onde ele trabalha. A Eletropaulo também respondeu que está elaborando um projeto de manutenção preventiva para o local, mas não deu prazo para a solução. Neste caso, ela teria que dar um prazo para o leitor? Sem dúvida nenhuma, se ela está, na verdade, analisando ou ele está finalizando um projeto, isso não pode ficar só num projeto ou numa análise. Tem que ter um planejamento, tem que saber qual que é o problema, o consumidor e toda a região tem que saber que vai haver ali uma reestruturação no sentido de ter mais investimentos, talvez trocar a fiação ou adequar alguma solução para o problema. O que não pode é o consumidor toda hora ter esse tipo de problema. Agora, convém registrar a reclamação na concessionária, na ANEEL, buscar a ajuda da Defesa do Consumidor e do Ministério Público, que pode e deve atuar em casos como esse. Na semana passada, a Eletropaulo conseguiu uma liminar que, para ela não ter que pagar a multa dada pela ANEEL por falta de investimento na rede. Nesse caso, não estimula a falta de investimento mesmo? Né, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. O que vem ocorrendo nessas áreas de serviços, como de energia elétrica, por exemplo, é que a multa ela tem que continuar. Quer dizer, não adianta abonar uma multa, porque isso vai favorecer os prejuízos do consumidor, vai fazer com que os consumidores não reclamem mais e, logicamente, que vai trazer para a empresa que tem problemas um atestado de que ela pode continuar praticando esse tipo de abuso e não investindo, porque pelos contratos de concessão teria que estar investindo no setor, infraestrutura, de forma que o consumidor pudesse ter energia de qualidade e não acontecer o que vem acontecendo. Pequenas falhas, mini apagões, grandes apagões, isso mostra que realmente falta investimento e é propício até se fazer isso porque os contratos de concessão eles foram assinados no ano passado e nos parece que ali falta dizer com mais clareza e transparência a respeito dos investimentos que as empresas têm que fazer no setor. Tá certo. Se
você tem alguma dúvida ou quer fazer uma reclamação, envie um e-mail para consumidor.estado@estadão.com. Até a próxima!